Seria esse aqui o melhor tablet custo-benefício para estudante? Em minhas mãos, pessoal, eu tenho aqui o Galaxy Tab S10 FE, um tablet intermediário da Samsung que entrega uma excelente experiência custando menos de R$ 2.500, o que para um tablet completinho é um preço muito bom, tá? Inclusive, na nossa comunidade do Telegram, né, nosso grupo do Telegram que é aberto para todo mundo comentar, vários de vocês pediram o review dele, tá? Por isso a gente comprou. A gente já mostrou ele por cerca de R$ 2.400, parcelado em 12 vezes sem juros, o que é um excelente preço. Inclusive, a gente comprou ele assim, quando ele entrou nessa promoção, fomos lá e compramos para fazer um review, tá? Então, antes de continuar, já confere tudo aqui embaixo. Vamos falar primeiro do que vem na caixa dele, que pelo preço vem muita coisa, ele é bem completo. Além do Tab S10 FE em si, temos um carregador de 15 watts, cabo USB-C, manuais, o que é tudo de se esperar, né? Mas além disso, temos uma capinha e a caneta S Pen, que são pontos positivos comparado ao tablet da maçã, o iPad da vida, que não vem com nenhum tipo de acessório. Então você já tem que comprar capinha, canetinha e película. Aqui não, se você quiser proteger a tela dele mais, você só compra uma película e boa. E olha, como eu estou usando um Galaxy S25 como principal, tá até aqui do lado carregando, uma das coisas que eu gostei é que eu já loguei na minha conta Samsung e passei todo o meu backup pro Galaxy Tab. Então já veio logado com os meus aplicativos, organizou as pastas bonitinho, igual eu tenho no meu Galaxy S25. Isso eu achei bem legal, né? O ecossistema da Samsung entre Androids funciona muito bem. Uma das coisas que eu percebi quando eu tirei ele da caixa, né, a primeira impressão assim, é como ele é fino e leve. Nesse tablet temos aqui uma espessura de apenas 6 milímetros e um peso de cerca de 500 gramas. Então é bem levinho, perfeito para você levar na sua mochila para a faculdade. Não vai te preocupar peso esse tablet aqui. Outra coisa muito legal é que mesmo sendo um produto intermediário, ele tem uma construção muito boa. Ele é feito inteiramente de alumínio e tem um design característico da Samsung e bem bonito. Bordas arredondadas, as linhas aqui em torno do seu corpo da antena e olha, não parece que é um tablet intermediário. Inclusive, olha, tem até imã em sua carcaça para segurar esse pen. Você não precisa da capinha, é só colocá-la aqui e não cai não. Embaixo temos uma USB-C, que infelizmente é apenas 2.0, o que limita um pouco a velocidade de transferência de arquivos, né? Caso você coloque um SSD para passar muita coisa. E do lado temos o botão Power, que é um leitor digital, botão de volume, e em cima, protegido por uma tampinha, temos um slot para colocar um cartão microSD, ou seja, um tablet que permite a expansão de memória de forma relativamente barata, né? Você pode comprar um microSD de 128 GB ou até mesmo de 1 TB e colocar aqui, coisa que no iPad, né, a gente não tem isso. Isso é muito legal. Eu falei que o botão Power tem o desbloqueio digitais, que para mim é o que eu mais uso. Ele tem também desbloqueio facial, só que não é tão seguro, não é igual o Face ID que faz um mapeamento lá do seu rosto e tudo mais. Não, é um desbloqueio facial. Ele vê se que é você e pronto, tipo uma foto assim. Não é tão seguro, eu prefiro usar digital, tá? Gabriel, beleza. Por fora ele tem uma construção muito boa e é um tablet bem bonito. Mas e por dentro? Como é o hardware desse dispositivo aqui? Pois bem, debaixo do capô temos um processador da própria Samsung, o Exynos 1580. É o mesmo processador do Galaxy A56, que é um celular também intermediário. Não é o melhor processador do mundo, mas dá conta do recado pelo que o tablet se propõe a fazer. Ele não é um tablet gamer, mas aqui nos nossos testes a gente conseguiu rodar Call of Duty Mobile, PUBG Mobile na qualidade alta e até emulador de Play 2 você vai conseguir colocar nele, beleza? Em relação ao modelo antigo, que é o Tab S9 FE, esse processador apresentou um ganho de 37% de performance, o que é um ganho considerável, principalmente se você for jogar, for fazer coisas mais pesadas. Outro ponto muito positivo é que a gente teve um upgrade de RAM em relação à geração antiga. Antes a gente tinha 6 GB de RAM no S9 FE e agora a gente tem 8 GB de RAM. O que melhora bastante quando a gente abre muito o aplicativo, melhora bastante quando a gente coloca um emulador mais pesado igual o de Play 2 e melhora bastante quando a gente está trabalhando com muitas abas, muita coisa aberta para não ficar fechando nada no fundo.
Então assim, se você quiser trabalhar, estudar e deixar um Netflix rodando, um YouTube, pode ficar tranquilo que ele não vai travar, não vai ficar lento nisso não. E já que eu falei disso, né, de Netflix, YouTube, para consumir mídia, ele tem uma tela bem legal. Olha que tela grande. É uma tela de 10.9 polegadas com 90 Hz de taxa de atualização e uma resolução que é quase Quad HD. De fato, uma resolução muito alta para uma tela de 10.9 polegadas, que mesmo chegando perto, você não vê as bordinhas dos ícones, não vê as bordinhas das letras. Então, assim, fica com uma definição muito grande. E o fato dela ser 90 Hz proporciona uma boa fluidez e dá a impressão até que o tablet é mais rápido em uso leve. É algo que eu critiquei muito no review do iPad 11, que tem apenas 60 Hz, né? Isso daqui tem uma tela bem mais fluida. Eu sinto que comparando especificamente com o iPad ou até mesmo com uma tela OLED, as cores aqui são um pouquinho mais lavadinhas, tá? E não tem aquele contraste muito intenso, né? Contraste infinito. O iPad também não é IPS, mas tem cores melhores. O que eu gosto de fazer, tá? É uma dica que eu dou, é ir lá nas configurações, visor e deixar a cor da tela, o tipo da cor da tela, mais vívido. Isso dá um tchan até mesmo para consumir mídias, eu achei que ficou melhor. Ah, e para consumir mídia, cara, o som estéreo dele é fantástico. Só uma dica para não tampar, porque é aqui embaixo, né? Então se você segurar ele assim, você vai tampar os falantes. Vira ele e pronto, assim é bom para consumir mídia. Em relação às suas câmeras, elas são ok, tá? Para um tablet, bem ok. Atrás temos uma câmera 13 megapixels com abertura f2.4, que grava em 4K 30 frames por segundo e tira fotos com uma resolução boa. Não é a melhor câmera do mundo, não é uma câmera de um S25 da vida, né? Mas vai quebrar um galho. Para você ir lá numa sala de aula, tirar a foto do quadro, tirar a foto do caderno de algum amigo, para isso vai ser perfeito. E a câmera frontal também é boa, grava em 4K 30 frames, vocês estão me assistindo por ela, tem um campo bem aberto, né? Tá dando para vocês verem um pouco a bagunça aqui atrás de mim, granula um pouquinho, mas é uma câmera legal. Para um tablet, para fazer reunião, chamada no Zoom, por aí vai, aprovado. O que é interessante, que me agrada muito, muito mesmo nesse tablet, é isso aqui, ó. O acessório que vem, que não é qualquer acessório. A capinha é uma capinha mais simples, mas que atende muito bem, tem uma qualidade boa, né? É emborrachada, é uma capinha muito legal, já magnética. Só que a canetinha, meus amigos, isso daqui é fantástico. Então se você aí é um estudante, poxa, você já compra e já vem com uma canetinha para você fazer suas anotações, você já tira da caixa pronto para estudar. Eu falei que a capinha é mais simples, mas vou até falar, cara, é uma capinha bonitinha assim, a parte traseira aqui dela tem tipo de um origami que você pode montar, aqui ó, você pode fazer tipo um origami aqui com ela e faz um suporte para apoiar na mesa, para estudar às vezes na sala de aula, para ver um filme. É uma capinha muito boa, só que para mim, a cereja do bolo, igual eu comentei, o top é a S Pen, beleza? Ela é uma caneta leve, super responsiva, com tecnologia de rejeição de palma, sensor de pressão e até sensor de inclinação. Então se você estuda desenho e está precisando de uma canetinha para desenhar, perfeito. Vai escrever muito para a faculdade, né? Para estudar na faculdade, perfeito. Até mesmo para brincar, para colorir ali uma coisinha ou outra, perfeito também. E mais uma vez, não precisa comprar nada, tá? Ela recarrega aqui no tablet, né? Só deixar ela aqui bonitinha, a capinha protege e pronto. Mais uma vez, se você vai comprar um iPad e vai comprar uma canetinha que é do nível da S Pen, que seria a Apple Pencil, vai te custar, além do iPad, mais de R$1.000 ou cerca de R$1.000 em uma canetinha e ainda precisa de capinha. Bateria também é algo que não tem preocupação, não é um problema. Temos aqui 8.000 mAh de capacidade, que assim, para uso leve, consumindo mídia, estudando, fazendo anotação, fazendo esse roteiro, usando redes sociais e por aí vai, poxa, vai durar o dia inteiro. Aqui, só para vocês terem uma noção, a gente fez um teste com uso leve e moderado. Testei alguns jogos, desenhei um pouquinho, pesquisei na internet para fazer esse roteiro, e assim, de 100% que estava na sexta-feira, chegou no final do dia da terça-feira com 29% de bateria. Então eu usei na sexta-noite, sábado, domingo, segunda e na terça-feira ainda tinha 29% de bateria, tá? Mas foi um uso mais moderado. A vantagem é que com carregador de 45 watts,
que ele aceita, né, até 45 watts, você consegue carregar o Tab S10 FE em cerca de 1h30. Mas nem tudo são flores, né? E como qualquer outro produto, temos alguns pontos negativos que têm que ser falados e talvez vão te impedir de comprar esse produto. Olha, o primeiro ponto, a USB-C 2.0 aqui embaixo é algo, poxa, Samsung, a Apple eu critiquei por isso no iPad 10 e no iPad 11, né, que tem o USB 2.0, e aqui eu vou falar também. Para quem vai usar para transferir muitos arquivos pesados, né, jogos, alguma coisa assim, é bem mais lento, tá? E o outro grande ponto negativo é que essa USB-C também não passa vídeo para um monitor externo. Então, assim, se você quiser usar um monitor externo para trabalhar, fazer uma apresentação, às vezes, na sua faculdade, ligando aqui o USB-C até um HDMI, ligar num projetor na tela aí da sua faculdade, não vai dar para fazer isso. E assim, o modo DeX do tablet é limitado apenas para a tela do tablet. E por fim, a Samsung colocou um carregador bem simplesinho, bem vagabundinho na caixa, tá? De 15 watts, enquanto um tablet que suporta até 45 watts de carregamento. Então, para você carregar bem mais rápido o seu Galaxy Tab S10 FE, vai ter que comprar um carregador por fora, que a gente vai deixar o link na descrição. Mas então, Gabriel, para finalizar, vale ou não a pena comprar o Tab S10 FE? Sim, vale sim, pessoal. Por mais que ele não venha com um processador muito potente e que também tenha alguns cortes de custo, como o USB-C 2.0, ou até mesmo não ter saída de vídeo ou carregador mais simples, o Tab S10 FE entrega uma experiência muito boa para o uso e por um preço super em conta em relação aos concorrentes, ainda mais por vir completinho. A construção dele é muito boa, a integração do tablet com a canetinha é muito boa, ele é muito rápido, o processador atende demais para o uso que ele é projetado, né, para usos mais leves, mas é claro que se você vai editar vídeos pesados ou precisa de uma tela com super fidelidade de cor, aí você vai ter que pular para a linha Tab S10 Plus ou S10 Ultra, que assim, é o dobro, o triplo do preço às vezes. É um tablet bem mais caro, mas para estudante, esse daqui é o melhor que tem. No mais é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal!